meus amigos, meus irmãos que nos vemos assistem aí pelas redes sociais, pelo Facebook, ao povo de Deus que aqui está. Sintam-se abraçados por cada um de nós. Hoje aqui, mais uma vez, estando na presença das nossas irmãs lá de Itapera. Estivemos em Itapera lá outro dia, saudade de lá. Mais um abraço a todos lá de Itapera. As nossas saudações, recomendações a cada um de vocês. Bênção de Deus seja vida, amém, meus amados? Dando-lhes boas-vindas ao povo de Deus que aqui está, também pelas redes sociais, pelo Facebook, abraçando o povo da nossa terra aqui sobre a Rio, nossos irmãos aí que nos assistem, amigos, né? No seio da família aí, no aconchego do seu lar. Bênção ser medida, agradecendo o carinho da sua companhia. Abraçando aí também nossos amados amigos e irmãos aí de hoje do WhatsApp Conhecendo Graça, nosso irmão Reginaldo, nossa irmã Patrícia, os demais aí, Gesivan, Jorge, Tiago, os inscritos. O nosso abraço a vocês e familiares de vocês. Bênção de Deus ser medida cada vez mais nesse 2025 e sempre. Abraçando também nossa irmã Lúbia, também Antônio, Juliana, Luciana, também a Hilton, Alan, aquele forte abraço, bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Amém? E meus amados, estamos aqui no adiantado da hora, mas também um dia muito especial, como sempre, todos os dias são especiais, todos os dias acontece um milagre nas nossas vidas, porque estamos vivos. Glória a Deus. Meus irmãos, e o resto a gente corre atrás da alegria de Deus, na alegria do Espírito, nunca esquecendo de agradecer a Deus, sempre achando bom viver a cada dia, nos alimentando dele do pão vivo que desceu do céu. O primeiro e o último, o único, amém? Meus amados, glória a Deus. Hoje dia 11 de janeiro de 2025, estamos agora às 20 horas 55 minutos, para você que está nos vendo, está nos assistindo, tá bem? Meus amados, o tema é esse aí que nós anunciamos para você, revestidos da incorruptibilidade. Repetindo o tema, revestidos da incorruptibilidade, o tema que está aí na sua telinha. Lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens, que a nossa missão é esclarecer a verdade, é abrir o evangelho da verdade, que ele é o poder de Deus, e dessa verdade nós nos alimentamos. Meu amado, nós não temos assim uma placa religiosa, nem tampouco perseguimos a nenhuma placa religiosa, seja ela qual for, seja algum líder religioso, mas não se sinta ofendido com as verdades que vocês ouvirão aqui, porque a verdade ela é Deus, ela vem do alto, vem do trono do Pai, é do dom perfeito, é do Espírito de Deus. Amém, meus amados, meus amigos? Eu quero te convidar aí, se você está com uma Bíblia, abri-la lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53 em diante. 1 Coríntios 15, 53. Para você que está com a Bíblia, se não tiver, não se sinta constrangido, pois da mesma forma, você vai ouvir a palavra da verdade, que ela fez uma fé, e vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus amados. Sempre glorificando a Deus, agradecendo a Ele. E na vida nós temos lutas, temos dificuldade, como a vida de cristão ela não é fácil, mas nem por isso nós nos alegramos da mesma forma com Deus, pois Ele nos dá vida e vida em abundância, Ele nos dá vitória em Cristo. Nunca jamais desvanecer, desistir, nunca retroceder, jamais. Bem, meus amados, vamos continuar. Acharam aí, meus amados? Amém. Pois vamos ler. O cristão tem que ler? Tem que ler para entender. Vamos ver. O cristão tem que Se não ler, não vai aprender poder nada. entender, compreender. Paulo ele dizia que só veio o entendimento quando ele leu as Escrituras, né? Veio o entendimento, mas aí de fato mesmo ele buscou em Deus, não foi a nenhum homem, ele não foi consultar nenhum profeta, a nenhum sacerdote em Jerusalém, ele consultou a Deus diretamente. Amém, meus amados? E é o que nós fazemos. Vamos ler.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Quem achou aí, diga amém. Amém. Vamos ler. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos fazer uma breve confissão de fé nessa palavra, meus amados, meus irmãos. Soberano Deus, soberano Pai que a tudo fez, tudo criou, que não habita em templo feito por mãos humanas, e nem tampouco é servido por mãos humanas. Estamos aqui neste momento diante da tua palavra, do Evangelho que é o teu poder, o Evangelho da verdade que nos lava, que nos limpa a cada dia com a tua verdade, Senhor. Manifesta em nós o teu poder, o teu amor, a tua verdade, a sabedoria que vem do alto, o dom perfeito do alto, Senhor, e sobre todas as coisas o teu amor, que é o dom maior em cada um de nós, em cada um que nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, do povo de Deus que aqui está, a igreja de Cristo, onde Ele mesmo, Ele é o pastor, Ele é o cabeça desse corpo que é a igreja. Senhor Deus, venha nos usar na tua palavra, e nos revistamos, Senhor, da incorruptibilidade, transformado por aquele que foi e que é o primeiro e o último, o único que morreu e que ressuscitou, e para nós ele deixou o penhor, a garantia de tudo isso que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digo assim seja. Assim seja, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, estamos aqui no adiantado da hora, 21 horas aqui para você que nos vê, nos assiste, para você que aqui está, amém, meus amados, revestido da incorruptibilidade. Mas como isso seria possível? Paulo, ele disse lá no capítulo 15, falando ao povo de Coríntios, que para isso é necessário plantar essa corrupção, ou seja, o corpo carregado da corrupção, o corpo carregado daquilo que não agrada a Deus. Plantar esse corpo, é necessário que ele seja plantado para daí então ser colhido um corpo incorruptível, um corpo celestial, transformado igualmente à glória de Cristo. Ele que foi o primeiro, o último, o único que morreu e ressuscitou. É dessa incorruptibilidade que ele está falando, que ele quer revestir você, e ele já preparou para você no dia ou na hora que essa casa aqui terrestre se desfizer, esse depósito terrestre se desfizer, há um corpo celestial aguardando por você, meus amados. Não é somente um corpo, não é somente um espírito sem corpo, não vai ser isso, é algo mais que Deus tem para você, e eternamente a sua morada para sempre eterna, meus amados. E para isso ele deixou uma garantia para você, deixou uma garantia, ele deixou o Espírito Santo dele em você, é aquele mesmo que você mergulha nele, rio de água viva, flui em você rios de água viva. Ele depositou em você, deposita em você o Espírito dele como uma garantia para você do que ele preparou para você, que aí você creia dessa verdade. Então somente tome posse disso e se firme nele, se firme na rocha, sempre na fé, na alegria do Espírito Santo de Deus, sempre confiar, aprender a confiar nele, sem ver, sem tocar, sem pegar. Então somente confie nele. Meus amados, lá estamos no adiantado da hora,
Vamos correr aqui um pouquinho. Hoje eu corri mais um atraso, mas com a chuvarada aí que veio aí, mas chuva para nós é bênção. Graças a Deus, é bênção, nós não nos queixamos. E sabemos que é bênção para todos, seja ela como for. E graças a Deus choveu bastante, tem chovido e promete mais. Bem, Jesus. Nós vamos Bem lá. mais. Vamos continuar na fé. Apocalipse 1,17 nos diz, vamos até lá, meus irmãos. Apocalipse 1,17. Amém. Vamos a ele. O livro do profeta amado escreveu, né? João. João. Profeta amado de Cristo diz: que te importa, Pedro? Se eu quero que ele fique até que eu venha, né? Então é ele, discípulo amado. Apocalipse 1,17. Glória a Deus. Ele nos diz: quando eu o vi, ele se tratava dele, do último, do primeiro, do único, né? Cristo. João disse: quando eu vi, caí aos seus pés, dele como morto. Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, embora eu seja o primeiro e o último, o único, né? O vivente que morreu, que agora está vivo para sempre, que tem as chaves do inferno e da morte. Não tenha medo. Palavra forte. O primeiro, Glória a o Deus. último, o único que morreu e ressuscitou e tem nas mãos a chave da morte e do inferno. É a ele que foi dado todo o poder. Esse mesmo aí, ele deposita em você o Espírito dele, o Espírito Santo que garante, te dá a garantia do incorruptível que ele preparou para você. E ele diz que é o único, foi o primeiro que morreu, foi o último que morreu, o primeiro e o último que também ressuscitou, e não tem outro. Não há outro, meus amados. Muitos até falam em outros aí, profetas, mas não houve profeta nenhum que diz as Escrituras, né? Que muitos até dizem que foi arrebatado ao céu e tal, como muitos aí, ainda mais, né? Vivos, acredito que vivo, mas carne e sangue não pode entrar lá, meus amados. Verdade. Não pode, de forma nenhuma. E os livros históricos dizem isso, Apocalipse diz isso, o próprio João, na visão que ele teve, que ele viu, João viu, né? Ele disse que foi o único, primeiro, o último que morreu e está vivo. Amém, meus amados? E está com a chave do inferno e da morte, aquela mesma que prende os corpos lá e não solta nunca mais. Mas ele tem a chave dela. Tem a chave dela, verdade. E te reveste com o corpo celestial, te reveste não somente o espírito sem corpo, ele tem algo mágico para você, um corpo transformado com a glória de Cristo. Glória a Deus. Meus amados. E então, versículo 18: o vivente que morreu, que agora está vivo para sempre, que tem as chaves do inferno e da morte, e não tenha medo. Ele diz para você não ter medo, tenha, mas ele está contigo. Ele diz que está vivo com o espírito dele, está em você. E você não pode ter medo, porque onde há o Espírito dele há liberdade. Você é livre, há liberdade, onde ele está, há a graça dele em você. Ele vive em você, faz morada em você. Amém, meus amados irmãos? Mateus 16, vamos até lá. Mateus capítulo 16, versículo 15. Mateus capítulo 16. Lá no versículo 15. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos aí. Então, ele perguntou-lhes: e vocês, quem pensam que eu sou? Jesus surgiu da casa conversando com os discípulos. Quem era ele? Muitos indagavam ali: quem é este homem? Quem é ele? E ele foi e disse: e vocês aí, que pensam que eu sou?
E quando ele disse isso, Simão Pedro respondeu: o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Pá, peraí, cala a boca, não fala para ninguém, peraí. E aqui ele disse, e aqui no versículo 16: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai do céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Diga glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus. Você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Edificou nele Pedro, a igreja, mas temos vários Pedros aqui, sim ou não? Sim, vários. Há muitos ele edificou uma rocha, temos muita rocha aqui, muita pedra, verdade, meus amigos? Com certeza. Pedro foi só um exemplo, Pedro foi só um deles, onde ele disse que ia edificar a igreja dele, e as portas dos infernos não iriam prevalecer, a morte não iria prevalecer sobre a igreja dele. Então ali Pedro foi só um dos exemplos, porque o Espírito de Deus está em você hoje. Então temos vários Pedros, muitas igrejas edificadas, onde o Espírito de Deus habita. Amém, meus amados? E porta do inferno nem a morte prevalece contra você. Glória a Deus. Continuando, meus amados, continuando aqui, você está em Mateus 16, 1 Coríntios, vamos voltar lá, 1 Coríntios 15, 25, lá onde começamos, 1 Coríntios 15, 25. Amém. Capítulo 15, versículo 25, Paulo falando novamente ao povo de Coríntios, ele diz, ele falou, porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos. Mas será, ali há o que? Há 21 séculos atrás, ele será rei, mas será ainda? Será ainda rei até que derrote o último inimigo? Ele estava falando dos infernos, da morte. Será ainda que ele ainda vai acontecer uma coisa dessa, meus amados? Meus amigos, meus irmãos? Aquilo era 21 séculos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? E ele já tinha dito que as portas do inferno não prevalecerão contra meu povo, contra mim. Ele já morre, não prevalecerá. E aqui Paulo ele foi lá confirmando, porque Cristo será rei até que ele tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, que é a morte. Esta também precisa ser derrotada, ele exterminada. Digo glória a Deus, meus amados. Mas já foi há 21 séculos atrás, já foi derrotado aquele que tinha o aguilhão, que era a força do pecado, que era a lei, aquele que tinha o salário do pecado na mão, né? Você, como Paulo disse, Paulo não teria conhecido o pecado se a lei não viesse apontar para ele, acusá-lo, dizer, você errou, você pecou. Ele disse que não teria conhecido. Pois então, esse aguilhão aí, ele pergunta hoje, ó morte, onde estás tu? Cadê o teu aguilhão? O salário do pecado que é a morte. Tudo isso aí, Cristo ele já tem essa chave na mão. O inferno da morte, ele diz que não vai prevalecer contra você, que é o povo dele. Glória a Deus. Louvado seja Deus, agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. O último inimigo a ser destruído seria esse aí, ele que tinha o aguilhão na mão. João 6,36, vamos lá, novamente o discípulo amado de Cristo, João 6,36. Amém. João 6, capítulo 36. Acharam, amados? Vamos aí. 21 horas
13 minutos, foi que Cristo, nos seus dias da carne, ele disse, segundo o profeta João, mas a dificuldade é que, conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto, né? É um grande problema. Fé, falta de fé, não tinha fé, mesmo tendo visto ele, a Cristo, eles não creram. Essa é a grande dificuldade entre nós. Fé, vocês não creem, mesmo vendo os milagres, prodígios, mesmo me vendo, vocês não acreditam, não creem. Mas isso não era com todos que ele estava falando, era muitos, né? Tinha alguém que sim, tinha alguém que não. Aleluia. Mas esse é um problema, essa é uma grande dificuldade. Ele disse no versículo 37, mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca rejeitarei os que virão. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Nunca, jamais ele vai lançar fora aquele que o Pai deu. Aquele que Deus vê, escolhe e diz, esse é o meu, esse é o escolhido, esse é de Cristo. Ele diz que jamais vai lançar fora esse aí, que é aquele que é pela fé, que é justificado pela fé, é aquele que crê sem ver. Mas muitos lá, ele disse que era um grande problema, era uma grande dificuldade, que mesmo vendo ele, lá vendo ele em carne e osso, não acreditaram nele, não creram nele, não creram nas palavras dele, como até deles mesmos, discípulos mesmo, que andaram com ele, eles mesmos não acreditaram, não creram, não guardaram nas palavras dele. Ele caminhou com eles, andou com eles, caminhou nas águas, por todo lugar, no Monte das Oliveiras, fazendo sermão, ensinando, mas eles não guardaram aquelas palavras. E depois ainda 2 dele, para começar, quando ele apareceu, ele desceu ao inferno, desceu à terra, ficou 3 dias lá, mas que ele disse que voltaria. Ele se apresentou àquele povo e ele continuou durante 40 dias aparecendo para aquelas pessoas. Apareceu com os 12, depois mais 500, e aí foi formando testemunhos, né? E 2 daqueles ali, a caminho de Emaús, andando com ele, caminhando com ele, não guardou as palavras dele. Foi quando ele, já olhando aquilo ali, a dificuldade que havia neles de crer, ele disse, de que mesmo vocês estão falando? Estou falando de quê? Eles olharam para ele e disse, tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que sucederam, que aconteceram aqui em Jerusalém. Tu é o único. E Jesus olhou para eles e disse, quais coisas? Quais as coisas? Me conta. Ainda queriam ensinar para ele. Não guardaram as palavras dele, não creram no que ele disse, ainda queriam ensinar a ele. Cadê a humildade? Cadê a mansidão? Ainda queria se exaltar com o próprio Senhor, o dono de todas as coisas, com o primeiro, o último, o único que morreu e ressuscitou, aquele mesmo que disse que tem a chave da morte e dos infernos nas mãos, falando diante daquele lá. Ele disse, tu é o único que não sabe de nada, tu não conhece nada do que se passou aqui, não sabe das coisas que ocorreram. Ele disse, quais das coisas? Pois é, meus amados. Então ele disse, era uma grande dificuldade, porque muitos ali não creram, mas aqueles em que o Pai viu ele e o entregou a ele disse que jamais vai lançar fora. Ele está com você, meu amado. Ele não vai desistir de você, não vai abandonar você, não desampara você, está com você 24 horas, o tempo todo fazendo morada em você. E ele diz, eu sou o seu penhor, eu sou a sua garantia do que Deus preparou para você. E não tem medo, não tenha medo, não temas, tão somente creia. Tão somente creia. Mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu,
e nunca rejeitarei os que vierem. Os que vierem a Ele. Ou seja, são aqueles que creem através da fé, aqueles justificados por fé. E Ele não os lança fora, pois é Ele quem os escolhe, é Ele quem os acha. É Ele quem achou você, é o Senhor quem achou você e lhe escolheu. Não foi você quem o encontrou, quem o achou. Meu amado, não é você que escolheu crer, que a fé ela não é de todos, a fé ela não é de homens, ela é dom que vem do alto, que vem de Deus. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Continuando, 21 horas 19 minutos, né? Nós vamos ver novamente aqui Mateus 8:11. Mateus 8:11, meus irmãos. Para você que nos vê e nos assiste, estamos aqui com o tema Revestidos da Incorruptibilidade. Mateus 8:11. Achou aí, meus amigos, meus irmãos? Acharam? Vamos ler. Mateus 8:11. Novamente Cristo ele disse: eu digo isto a vocês, muitos que não são judeus, como este oficial romano, virão de toda parte do mundo e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas, aqueles para quem o reino foi preparado, serão lançados na escuridão do lado de fora, no lugar de choro e tormento. Em outras palavras, lá onde haverá choro e ranger dos dentes. A fé que ele estava falando daquele homem romano que era de fora, ele estava falando daquele centurião de Cafarnaum, que o criado dele estava enfermo, à beira da morte, e que ele foi ao encontro de Cristo, e Cristo quis ir até lá, a casa dele. Ele disse: não, Senhor, não vá, eu não sou digno que entre na minha casa, que eu sou um pecador. Ele era um gentil, e o povo gentil era separado do povo escolhido de Deus, era separado da menina dos olhos de Deus. Ele não fazia parte do povo judeu, não era de Israel. Por isso ele falou: não, Senhor, não vá, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas me diga uma palavra basta, eu creio, e ele será curado. Ele disse: assim como o Senhor, eu também tenho um superior e obedeço a ele. E como também eu tenho um superior, mas também tenho comandados, tenho pessoa sob o meu comando. Eu digo a ele: vai, ele vai. E digo outro: vem, ele vem. E obedece, pois o Senhor basta uma palavra ao se obedecer. Pronto, por isso que Cristo falou. Ele disse: eu não vi, ainda eu não tinha visto em Israel homem com tanta fé. Por isso que ele falou naquele oficial romano, né? Que era um capitão, um centurião, coisa assim. Ele foi e falou isso aí. E digo a vocês, muitos que não são judeus, como este oficial romano, virão de toda parte do mundo e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos israelitas, aqueles para quem o reino foi preparado, serão lançados na escuridão do lado de fora, no lugar de choro e tormento, que seria, muitos dizem, um inferno. Seria lançado no inferno. Não era bem isso, meus amados. Não se deve ler literalmente da forma que você está lendo. Há algo, um entendimento por trás daquilo ali. Verdade. Amém? Então, ele estava falando que muitos daqueles ali escolhidos, Israel, ficariam de fora por causa da fé. Muitos ali iriam tropeçar, iriam encontrar uma pedra de tropeço na vida deles, que era a fé, que era difícil de acreditar, que era difícil de crer que através dele tinha chegado salvação naquela casa ali. Ele disse: um povo que não foi, que não buscou a Deus, não procurou a Deus, esse povo foi achado por Deus, que era o povo gentil. Aquele homem, por exemplo, foi um deles. Cristo viu naquele homem. Ele não é dos escolhidos, mas ele é de fora. Ele não vai ficar mais de fora. Ele é de fora, não vai ficar mais de fora porque ele creu.
Verdade. Uma palavra, me diga uma palavra e eu vou crer. Não precisa você ir nem lá, não precisa nem entrar na minha casa, porque eu sei que eu sou um pecador, mas eu creio na sua palavra. Diga uma palavra apenas. Ele disse: assim será feito conforme a tua fé, que o servo lhe é curado. E assim foi, meus amados. E para muitos, a bênção veio para aquele povo ali, mas nem todos receberam. E muitos ficaram de fora daquela bênção. E foram chamados outros de fora, povo gentil, que não buscavam, que não procuravam, mas eles foram achados, foram encontrados. E aquele centurião foi um deles que fazia parte do povo gentil, e que Jesus aproveitou o momento, a oportunidade, e mostrou, e ensinou aquele povo naquele momento também, né? Cafarnaum, que foi uma cidade que ele fez, que ele atuou muito pouco, ele teve uma rápida passagem lá, ele saiu rápido de lá, porque não pôde fazer muita coisa lá, porque também não foi recebido, ele foi mal recebido naquele lugar, Cafarnaum, e não demorou muito tempo e bateu retirada de lá, não pôde fazer muita coisa lá, né? Foi aceito. Cafarnaum. E continuando, meus amados, 21 horas, 24 minutos, né? Para você que está nos vendo aí, nos assistindo, Mateus 8:11, você vai lá para Mateus 21, capítulo 21, versículo 43, e Jesus ele confirmou novamente aqui, falando com aquele povo, lá no capítulo 21, versículo 43 de Mateus. Amém. Capítulo 21, meus irmãos, lá no versículo 43, ele confirmou esta palavra aqui de Mateus 11, Mateus 8:11, ele confirmou, em Mateus 21, 43, novamente, ele diz, falando daquele povo, ele diz: o que eu quero dizer é que o reino de Deus ele será tirado de vocês e entregue a uma nação que dê a Deus a parte dele na colheita. Seria tirado aquilo que foi entregue àquele povo, confiado àquele povo, seria tirado aquela parte e seria dada a um outro povo que desse fruto para Deus. De que forma? Será que Deus precisa de alguma coisa do homem? Será que Deus quer o dinheiro do homem? Será que Deus quer bens do homem? Que colheita era essa que ele queria desse povo? Era dinheiro, como muitos aí dizem? Era prosperidade? Ele queria um povo que desse o fruto. De que forma? Fé, meus amados. Ele queria ver naquele povo que a fé que vem dele, que é dom, se manifestasse naquele povo. De tão somente crer, sem ver, de tão somente confiar, sem precisar tocar, pegar, como aquele centurião que disse: não precisa nem o senhor ir na minha casa. Eles não se comunicavam. Aquele povo ali, judeu, gentil, judeu, samaritano, eles não se comunicavam, eles não se batiam, justo por isso. Eles tinham aquele povo como um povo imundo, como um povo impuro. É tanto que não era por causa daquele povo, o problema não era eles, eram os escolhidos, aquele para quem o rei estava preparado, que rejeitavam a eles, e eles já ficavam de fora, já sabiam. Por isso que ele falou com Cristo: não, eu não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma palavra que eu creio. E Cristo viu. Olha aí, é isso que ele quer ver, o fruto em você. Ele quer fazer a colheita, chegar em você e achar o fruto. Qual o fruto? A fé. Não, eu creio. Basta uma palavra basta. Verdade. O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a uma nação que dê a Deus a parte dele na colheita. Todo aquele que tropeçar nessa pedra da verdade será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão espalhadas a pó. Paulo confirma isso aí lá em Romanos também, né? Romanos 9, 38 por aí. Ele confirma isso: porém em Sião uma pedra de tropeço, aquele que crê não será confundido. Paulo ele confirmou essas palavras, mesma coisa que Cristo disse lá, falando aquele povo. Eu creio. Ele disse:
Eu quero dizer que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a uma nação que dê a Deus a parte dele na colheita. Todo aquele que tropeçar nessa pedra da verdade será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão espalhados a pó. Se não crer, será destruído. E se tropeçar nela, se rejeitar nela, se tiver problema com ela, se tiver problema de crer, de precisar ver, tocar, ou então vendo não acreditam, como Jesus disse, mesmo me vendo, vocês não creram, não acreditaram. É esse aí, meus amados. Destruído, e se ela cair em cima, vira pó. Então, destruído de uma vez, mas tão somente porque o reino de Deus, ele é fé. Você experimenta as benesses do reino de Deus, que não é quando se morre, não é quando parte deste plano, dessa vida. Você experimenta em vida mesmo, meus irmãos, meus amados. Você pode experimentar, porque há uma garantia de Deus para isso. Há o Espírito dele que ele garante, é uma garantia para você, é um penhor para você, tão somente se você crer. Glória a Deus. Você não será confundido, você não vai tropeçar nessa pedra de tropeço, que é Cristo, que é a fé. Ele está em você e você está nele. Amém, meus amados? Então, como foi feito, aquilo ali se cumpriu, aquilo ali foi tirado e espalhado. E aquela pedra de tropeço, a verdade, ela foi espalhada para as demais nações, para todas as nações, para um povo que não buscava a Deus, que não era amado, mas ele foi achado por Deus. Ele foi achado por Deus, é Ele quem acha você, foi Ele quem te escolheu. Amém, meus amados? E para você, não é pedra de tropeço, para você, Cristo não é pedra de tropeço, porque você crê e é justificado nele, é através dele. Glória a Deus. Você é justificado. Então, você está em Mateus 21, meus amados, para concluir essa mensagem de hoje, revestidos da incorruptibilidade. Estamos agora às 21h30 para você que está nos vendo e nos assistindo, agradecendo desde já o carinho da sua companhia. Vamos concluir essa mensagem de hoje da parte de Deus, segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Amém. Acharam aí, meus amados? Vamos ler então, para concluir esta mensagem da parte de Deus, na noite de hoje, no dia de hoje, 11 de janeiro de 2025. Vamos ler. 2 Coríntios 5, versículo 1. Porque nós sabemos que, quando esta tenda em que agora vivemos, ela for desfeita, quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo novo no céu, um lar que será nosso para todo sempre, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Antigamente, né, quando as pessoas não tinham acesso à verdade, não tinham conhecimento à verdade, o pessoal vendia lá uns papelzinhos que chamava indulgência, né? Passagem para esse lugar aí que Paulo acabou de escrever, que Paulo disse ali. Eles vendiam que chamavam o nome de indulgência, uma passagem para o céu. Ali era coisa de mãos demoníacas, coisa inventada pelo homem, criada pelo homem. Já se viu se vender passagem para o céu, não precisava nem pensar muito, né? Precisava nem pensar, basta olhar ao redor com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, com a luz do Espírito de Deus que ilumina os olhos da gente. Não precisava nem pensar muito, se vender passagem para o céu, indulgência. E aqui Paulo diz, não feita por mãos humanas, não de homem, mas pelo próprio Deus vivo, que garante isso para você. Ele continuou. Aqui ele continuou. Não por mãos humanas, versículo 12. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual? Na verdade, cansado ele quer dizer o seguinte: chega um certo tempo que adoece, envelhece
a carne, a matéria já não tem mais força, a cabeça já não está bem legal, e bate a ansiedade, bate a depressão, chega os dias e a pessoa diz: estou cansado da vida. E não é bem assim, meus amados. Onde há o Espírito de Deus, você não cansa nunca. Verdade. Porque ele aliviou o seu cansaço. Ele não disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É assim? Nele você acha descanso. É ele o seu descanso. É nos braços dele que está o seu, o meu, o nosso descanso. E a gente não se cansa nunca disso. Como a águia, não vai se fatigar nunca. Vai subir alto, voar alto, longe, renova, mas não vai se cansar nunca. Você vai viver, vai achar bom viver a cada dia. Mas luta, tem sacrifício, não importa, a vitória dele. A vitória. A luta, a vitória. Não existe a vitória sem luta. Sem a fé. A fé, meus amados. Fé. Aqui ele diz, Paulo falando, um corpo cada vez mais cansado. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial que vestiremos com roupas novas. Paulo, ele estava ansioso, ele estava apressado por aquilo ali. Ele estava apressado. Ora, as coisas que ele tinha vivido, o doutorado dele, a teologia dele, os bens dele, o título dele de cidadão romano, também lá da linhagem da tribo de Benjamim, vindo do rei Saul, aquilo para ele já não tinha mais servido, ele já tinha considerado lá um refúgio, um esterco para ganhar a Cristo, e pronto, aquilo ali deu nele ainda mais a vontade: vamos logo resolver isso de uma vez por todas. Vamos logo resolver por isso. Ele já estava ansioso para ver aqueles dias ali chegar na vida dele, de ter a glória do corpo transformado, de um corpo celestial, que seria não somente um espírito sem corpo, mas algo mais que ele esperava, para sempre, a morada para sempre, como ele aqui diz, cada vez mais cansado, não? Quando teremos um corpo celestial, que vestiremos como roupa nova, seria um corpo celestial, novas vestes, não só um espírito sem corpo. No versículo 3, porque nós não seremos apenas espírito sem corpo, né? Tinha algo mais ali, espírito sim, mas não é apenas sem corpo, não, tem algo mais, algo que dá prazer, algo que realmente vale a pena, diferente do que você tem por aqui. Realmente Deus preparou Paulo, ele preparou ele para aquilo ali. E olha que você desapegar de toda a mordomia, de toda a regalia que você tem por aqui, né? Não é fácil. Não é fácil. Você viver num certo patamar, num certo padrão de luxúria, ter tudo ao seu lado, ao seu redor, do que você quer, precisa mais de quê? Né? E para desapegar daquilo ali é terrível. Outros até têm, mas não sabem o que faz com a glória. Ele até tem, está cheio ali, mas ele não sabe administrar aquilo ali que chegou até ele, até as mãos dele. E ele diz para você: eu pensei uma coisa e é outra. Não é muito bom desse. Eu pensei que seria, mas ter dinheiro, ter bens não é bom não. A gente tem muito problema. Muito problema, é depressão, é ansiedade, é problema com um e com o outro por causa daquilo ali, de dinheiro, de bens e tudo mais. Né? E Paulo já tinha passado por tudo aquilo ali, tanto que ele disse: considerei refúgio, considerei um esterco, para ganhar a Cristo, ganhar a sabedoria, e já estava até ansioso por aquele corpo celestial. Verdade. Né, meus amados? Já tinha desapegado daquelas coisas ali. Para o homem natural nos dias de hoje, isso é terrível, isso é uma pedra de tropeço. É uma verdade que é uma pedra de tropeço. A natureza humana, ela em si é uma pedra
de tropeço, meus amados. Porque não crê, justo que não crê, ele pensa dessa forma, vê dessa forma, porque ele não olha com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, com os olhos iluminados de Cristo, com a mente de Cristo. Aí para ele é uma pedra de tropeço a verdade, meus irmãos. Mas para nós não, como Paulo mesmo disse, viver é Cristo e morrer é melhor ainda. Em outras palavras, ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, traduzindo, viver é Cristo e morrer, ele diz que seria melhor ainda, porque ele ia se revestir da incorruptibilidade, de um corpo celestial. Não seria só um espírito sem corpo. Verdade. Isso não é fantástico? É uma bênção. Lendo essas palavras, ouvindo isso de Deus, não é fantástico? E então, meus amados, aqui ele continuou. Este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Não é verdade? Nesse corpo você sente dor, você sente tudo, né? Além do cansaço, da fadiga, de dor e tudo mais. Sem contar que parte, né? Que é desfeito, esse depósito ele é desfeito e volta para as profundezas do além, né? Ele diz: nos faz gemer e suspirar, porém não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Verdade, né, meus amados? Já é difícil, já é complicado. E depois de passar por uma dessa, como é que vai ser isso aí? Tem nada preparado para nós? Não temos nenhuma esperança? De que adianta, de que vale tudo isso? Não é? Disse, não, e Paulo ele estava esclarecendo isso aí. Não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que este corpo mortal seja, por assim dizer, absorvido pela vida eterna. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Sim, claro. Absorvido pela vida eterna. Não seria somente um espírito sem corpo, não, mas absorvido pela vida eterna. Vida eterna. Vida com abundância, como Cristo disse nos seus dias da carne. Ele sabia o que estava dizendo. O último, o primeiro, o único que morreu e ressuscitou, o único vivo, passou por aquilo ali. Né? E então, ele disse aqui mais, versículo 5, isso é o que Deus preparou para nós. E como garantia, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Olha aí, a nossa garantia. Glória a Deus. Olha, de tudo que eu estou dizendo para vocês, de tudo que foi escrito para vocês, eu dou-lhe como garantia a vocês o Espírito Santo. Aí você, como garantia ainda mais, não somente para você crer, e fique seguro disso, que não é só essa vida não, passou ela, você tem um corpo sim celestial, não é só um Espírito sem corpo, mas é vida em abundância, vida eterna do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, mas enquanto isso não chega, vamos viver dando glória a Deus a cada dia. Verdade. Nos alimentar da alegria do Espírito de Deus que Ele tem para nós, do gozo, da bondade e da longanimidade, da mansidão do domínio próprio que Ele tem para nós, enquanto a terra ela for o nosso lar. Amém, meus amados? Digo glória a Deus. E nós vamos agradecer? Amém. Então, soberano Deus, nosso Pai que nos fez tudo, criou, queremos te agradecer. Obrigado, Pai, pela tua palavra a cada dia, pela tua mensagem a cada dia, pois era o nosso alimento espiritual a cada dia, como o nosso irmão Paulo aqui, ele nos mostrou como garantia de tudo isso aqui, de tudo que foi dito, falado, escrito, Senhor, temos uma garantia, o Espírito Santo de Deus é nosso, está em nós. Não seria algo de mãos humanas, feita por homens, não, mas do próprio Deus vivo para nós, que nos garante
isso, Senhor Deus, manifesta isso em nós, manifesta o teu poder a cada dia em nós, Senhor, manifesta a esperança, a fé em nós, que ela não seja para nós uma pedra de tropeço, como foi para muitos naqueles dias de Cristo, nos seus dias da carne, mesmo o vendo, não acreditaram. E ele disse que aquilo dificultou bastante, porque muitos ficariam de fora, e aquilo seria tirado e dado para outros que estavam fora, porque tão somente creram no Senhor. O povo que não buscava o Senhor, mas foi escolhido, como Cristo mesmo disse, seria tirado aquele reino daqueles escolhidos e dado para outros de fora, e assim se cumpriu. E nós cremos, Senhor, e cremos aquele que tem as chaves da morte, aquele que tem as chaves do inferno nas mãos, aquele único, o primeiro, o último que morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou e nos garante para nós a vida eterna. E nós cremos, Senhor, cremos nas tuas palavras, cremos no teu evangelho, cremos no teu poder, cremos que o Espírito Santo, ele está em nós, cremos que flui em nós rios de água viva, Senhor. Enquanto a terra ela for o nosso lar, iremos sim alimentar esse Espírito na alegria de Deus, na alegria do Senhor, nos frutos que o Senhor preparou para nós, na colheita que o Senhor quer ver em nós, no fruto, na fé, o amor, o gozo, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, porque sabemos que contra isso não há lei. O apóstolo Paulo, ele disse que não teria conhecido o pecado se a lei não mostrasse, se a lei não o acusasse. Pois então, onde está a lei? Onde está o aguilhão da morte hoje? Cristo nos garante isso. Ele nos garante vida, e vida em abundância, vida eterna, através de um corpo celestial, transformado com a glória dele, com a glória de Cristo. Senhor, recebemos isso, tomamos posse. Também tomamos posse da vida, vida em abundância, de saúde, paz em nossas vidas, na vida desse povo que nos vê, nos assiste, na vida desse povo que aqui está, Senhor. Saúde em abundância, longanimidade em abundância na vida dele, que cada vez mais aumente a fé deles, que creiam na tua palavra, no teu evangelho, na tua verdade, e que não tropece nessa verdade, que não seja para eles pedra de tropeço, na vida desse povo que aqui está, também na vida desses que nos vê, nos assiste aí, no aconchego do lar, da família, aí, se é da tua vontade, onde houver um escolhido teu, onde houver um eleito teu, Senhor, que se manifeste o teu poder, porque é através da fé. Justo de Deus, ele vive por fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Senhor, só temos a agradecer, só gratidão a cada dia. E o povo de Deus aqui, reunido nas redes sociais, digam eu creio. Aplausos a ele. Em paz, em segurança, na paz de Deus, que Deus guarde do mal e dê a paz. E você que nos assistiu aí pelas redes sociais, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ministério Nova Céu de volta no próximo sábado, se assim o Senhor Deus nos permitir. E desta feita com o nosso irmão José, trazendo uma mensagem da parte de Deus para você. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo, uma semana cheia do Espírito Santo. Deus guarde do mal, dê a paz. A todos, tchau. Aplausos ao grande Deus.